dia, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Na aula de geografia de hoje, nós iremos falar sobre a população nos diferentes espaços. No assunto passado, nós aprendemos sobre a área urbana e a área rural. Você consegue lembrar o que é uma área urbana e uma área rural? A área urbana é a área da cidade e a área rural é a área do campo. Muito bem. Hoje iremos falar da relação da população nesses diferentes espaços, ou seja, como o homem se comporta e leva a vida nesses diferentes espaços. Você acha que levar a vida numa área urbana é do mesmo jeito que as pessoas levam a vida numa área rural? De maneira nenhuma. Existe uma diferença. A rotina de quem mora na cidade é muito diferente de quem mora no campo. Porque as relações são outras e nós, seres humanos, somos muito marcados pela relação que levamos com o ambiente que vivemos. A rotina de quem está na área urbana é diferente da rotina de quem está na área rural. Nas áreas urbanas existe uma grande concentração de pessoas. Existem construções, atividades econômicas, e aí a gente consegue ver muitas pessoas transitando de um lado para o outro. Existem muitas lojas, centros comerciais, e tudo isso influencia para que seja um local agitado. É possível ver muitos prédios, muitas vias de transportes, muitas ruas, muitos veículos e facilidade no acesso à informação e às novas tecnologias. Na área urbana, a gente consegue isso com muita facilidade. Por exemplo, se você for ao centro da cidade, você consegue ter acesso a diversos tipos de tecnologia. A gente consegue comprar no mesmo local várias coisas. A gente consegue comprar de eletrodoméstico a computador, celular, tudo no mesmo local. É possível também encontrarmos uma diversidade de informações e também de conteúdos para consumirmos. Na cidade, tem uma grande quantidade de prédios, casas, e tudo isso para atender essa demanda de tanta gente que mora na área urbana. Quando muitas pessoas saem para trabalhar e utilizam basicamente o mesmo caminho, ou seja, um só caminho, existe então o engarrafamento. Isso acontece muito nas grandes cidades, ou seja, as pessoas ficam muito tempo paradas no trânsito. Por quê? Porque a quantidade de veículos é muito grande e geralmente as nossas ruas não suportam a quantidade de veículos e aí acaba ocasionando o engarrafamento. Já no campo, a realidade é outra. As pessoas estão mais ligadas à terra, se dedicam principalmente às atividades econômicas primárias, como, por exemplo, agricultura, pecuária. Elas passam parte do tempo plantando, colhendo, cuidando dos animais. Elas estão ligadas diretamente à natureza e se dedicam a essas atividades. As construções do campo são mais simples e os animais eles são utilizados como meios de transportes. Não há agitação, não há poluição, não há acúmulo de lixo. Tudo isso pela quantidade de pessoas que moram no campo, que é bem reduzida, bem diferente
de quem mora na cidade. Daí nós percebemos as diferentes relações que a população tem com a área em que vive. A relação da população com a área urbana, a relação da população com a área rural. A alimentação é diferente, a rotina é diferente. É possível perceber essa diferença. São praticamente dois mundos diferentes. Um agitado, o outro calmo. Um tem a conexão com a natureza, o outro tem conexão com as atividades tecnológicas. Agora vocês irão fazer a atividade do livro de Geografia, páginas 58, 59 e 60. Na página 58, primeira questão, observe a imagem e responda em seguida as perguntas. Na letra A, onde você mora, é comum ver uma família assim, com todos trabalhando juntos? Justifique. Na letra B, essa família mora na área rural de um município. Você conhece a área rural de sua cidade? Pesquise e escreva informações sobre ela. Página 59. Segunda questão. Leia a história em quadrinhos abaixo. Na letra A. Onde você acha que Agostinho e Paulinho moram? Na letra B. Qual é o sentimento de Paulinho ao se deparar com paisagens e lugares diferentes dos que ele está acostumado a ver? Justifique sua resposta. Na terceira questão, você vai pintar a área urbana de roxo e a área rural de verde. Na quarta questão, você vai marcar um X em sim ou não. Os municípios são todos iguais? Letra A. Na letra B, na paisagem urbana existem poucos elementos construídos? Na letra C, no território dos municípios há diferentes formas, cores, sons e odores. E na letra D, em alguns lugares podemos perceber muitas construções elevadas, como os edifícios e os arranha-céus. Na página 60, quinta questão. Observando as imagens abaixo, você percebeu alguma semelhança? Explique. Na sexta questão, além da área rural e da área urbana, podemos encontrar populações nos mais diferentes espaços. Sexta questão. Além da área rural e da área urbana, podemos encontrar populações nos mais diferentes espaços, como os indígenas, por exemplo, que em geral habitam as florestas, e os esquimós, que habitam áreas árticas. Escolha uma população diferente e escreva um breve texto sobre a relação desta com o espaço em que a cerca. E última questão, na sua opinião, é importante que as populações de diferentes espaços interajam entre si? Pense sobre a relação existente entre os habitantes da área rural. Pense sobre as relações existentes entre os habitantes das áreas urbanas e rural e escreva sobre as maneiras por meio das quais essas populações se influenciam mutuamente. Até a próxima aula.